Alô, alô! Cheguei com mais uma história espetacular. Uma história que fala das consequências dos nossos atos. A importância de se respeitar um pai e uma mãe. É bíblico. E se você crê na Bíblia, você já leu e sabe que aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem os seus dias acrescentados aqui na terra. E com toda a abrangência dos dias acrescentados, não são quaisquer dias, são dias espetaculares, dias especiais, dias de amor, dias de felicidade, dia de também muita honra. Então, olha, você precisa ouvir essa história. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, e todos nós somos. Então, essa história merece até ser compartilhada. E é isso que eu espero que aconteça a partir de agora. Já vou começar, já vou entrar na história. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento muito especial a essas pessoas lindas que entraram e se tornaram membros aqui do canal. Sheila Marques, minha amiga querida. Sheila, obrigado, Sheila. Ela faz parte agora do nosso time, né, Sheila? A Érica Souza Araújo Godoy virou assinante tal qual Sheila Marques. Érica, muito obrigado. Elis Regina, és fascinação de amor. Oi, Elis. Elis Regina, xará da grande cantora, virou assinante também. E prêmio, ela é prêmio, Elis Regina, a Érica, a Sheila, a Ivanilde Alves. Ivanilde também virou nossa assinante. A Sandra Santos, idem, muito obrigado. Ô Paulinho, eu tenho desejo também de ser uma assinante sua, membro do seu canal. Te ajuda, gente de Deus, do coração eu vou falar. Quando você entra aqui no canal, simplesmente para ouvir uma história, a ajuda já é imensa. Aí quando você se inscreve no canal, ajuda mais. Quando você curte, dando o teu joinha, dando o seu like, ajuda mais, porque o YouTube valoriza o canal, passa a propagá-lo, a entregá-lo para outras pessoas que não conhecem, é uma grande ajuda. Agora, quando você se torna membro, essa ajuda é mais substanciosa ainda. Eu queria tanto que você se tornasse membro, que você viesse. Já pensou se um dia os nossos inscritos todos se tornarem também membro, compromissados e comprometidos com o canal? Seja membro do nosso canal. Abaixo do vídeo, todas as instruções. Estou esperando você. Quero falar o seu nome com carinho. Muito obrigado por tudo. Ok? Bem ao lado do título da história eu coloco um telefone. Esse telefone é o nosso WhatsApp. E através dele muita gente se comunica comigo, manda um recado. Ao invés de escrever a história, narra a história. Eu estou esperando o seu recadinho pelo telefone Operadora 11, portanto São Paulo, 951336677. Detalhe, esse mesmo telefone, ele também é uma chave Pix, por onde você pode ajudar o nosso canal. Emerson Gustavo Lima. Alô, Emerson Gustavo Lima. Tudo bem, Emerson Gustavo? Tá fazendo já fez, né? Eu estou dizendo uma doação para o canal, mas ele já fez. Você fez o Pix no valor de R$35. Ô Emerson Gustavo, muito obrigado. Um abraço para você, família Lima. Muito agradecido. Ô Paulinho, eu tenho vontade de apoiar o teu canal. Quero fazer um Pix para você também. Então anota aí a nossa chave Pix, 0 Operadora 11 951336677. Isso tudo está bem ao lado do título de cada história que eu coloco aqui no nosso canal. Gente, isso posto, prepare o seu coração. Eu quero que você compartilhe essa história, hein? Alô, filho, se um dia você já desobedeceu o teu pai, a sua mãe, você precisa ouvir essa história. Atenção, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Ian acabou de começar. Rádio Emoção.
A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, consequências. Tudo na vida tem consequência. Tudo que a gente faz, seja coisa boa, haverá consequência. Não precisa nem ficar preocupado. Tem gente que fala assim: ah, mas eu ajudei tanto ciclano, eu ajudei tanto a fulana, mas será que não? Haverá consequência. E pode ter certeza que as consequências serão de acordo com os seus atos. Agora, quando você faz o que é ruim, o que maltrata, o que prejudica, se prepare. Se prepare, porque também haverá consequências. A história de hoje vai lembrar disso, de consequência. Das vezes que, por exemplo, a gente não escuta alguém que nos ama. Às vezes nós temos um pai, uma mãe que se preocupa tanto conosco. E você diz assim: vou fazer tal coisa, pai, mãe, vou fazer tal coisa. Aí ele te chama com aquele carinho, com aquele amor. Ela te chama e fala: filho, espera um pouco, não faz agora não. Oh, dá um tempinho, filho. Não é hora. Aí a gente virou as costas, fala: meu pai não sabe nada, a minha mãe não sabe nada, eu vou fazer e acabou, tá na minha cabeça, vai dar certo, caramba. Lógico que eu vou fazer, lógico. Minha mãe nem estudar direito estudou. Não é assim? É assim. Então ouçam a história. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi num dia nublado com o céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam acumular lentamente aquela aguaceira toda. Eu, Ian, na época, eu era um menino. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Cheguei da escola, me lembro, 15 para o meio-dia. Saí até um pouquinho mais cedo. Haveria, acho que uma reunião na escola, 11h30 nos liberaram. Quando o nosso horário de saída correto era mesmo 11h45, mas 11h45 eu já estava em casa. Eu estava muito animado porque eu tinha planos de jogar bola com os meus amigos no campinho de futebol perto de casa, um pouquinho mais tarde, às 3. Era dia do nosso jogo. Ao entrar na sala, vi meu pai, seu Conrado, sentado na poltrona, um livro na mão. Ele sempre tinha esse jeito tranquilo e calmo de ser e me fazia sentir seguro. Ele chegava para almoçar às 11 horas da manhã e voltava para trabalhar exatamente ali à 1 da tarde. Então ele estava sentado naquele momento, esperando ainda o almoço, e ele aproveitava para ler. Jeitão do papai, com um sorriso no rosto, eu contei para ele sobre os meus planos. Ô pai, hoje eu saí mais cedo da escola e fui contando, né? Hoje eu vou jogar bola com os meninos, disse eu, cheio de entusiasmo. Ele olhou para mim assim, por cima dos óculos, e respondeu: ok, tá, vai jogar tua bola, mas tome cuidado, tá? Sua voz tinha aquele tom de preocupação que só os pais têm. O dia passou devagar. Bom, aí aconteceu, teve o almoço, etc. Eu estava ansioso e mal podia esperar para mostrar algumas jogadas novas que eu havia aprendido na aula de educação física. Papai tinha feito o alerta: cuidado. Quando deu 14h45, enquanto eu jogava videogame no chão lá da sala, eu ouvi um primeiro trovão distante. Aquele trovão assim, sabe? Oh meu Deus, será que vai chover? Será que vai chover? Vai nada. O som do trovão ecoou como um rugido distante e fez meu coração acelerar um pouco. Levantei a cabeça, olhei pela janela, nuvens negras se acumulavam no céu e uma brisa forte começou a soprar. Foi nessa hora que meu pai, como ele trabalhava a coisa de uns
50 metros de casa, na sua oficina, onde ele mexia com madeira, papai marceneiro, ele voltou para casa. Papai voltou para casa antes das 3. Ele entrou assim meio que correndo em casa. E ele voltou só para me falar: "Ô Ian, eu vim aqui para te avisar, é melhor você não ir jogar bola não. Vai chover forte, vai chover muito. Tá trovejando, é perigoso o raio." Eu vi a preocupação no olhar do meu pai, senti um frio na barriga. Mas a empolgação que eu tava de jogar bola com os meus amigos era muito maior do que qualquer conselho do meu pai. "Continua, meu pai. Vou voltar lá pra oficina que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu só vim aqui pra te avisar, tá? Ian, vai não. Não saia de casa, com esse tempo é perigoso, filho." Eu só espiei meu pai assim que ele entrou na oficina para ir trabalhar. Eu tomei uma decisão impulsiva. Peguei a minha bola de capotão. Eu passava sebo na bola. Naquele tempo era assim. Tava toda encebada. Assim que era legal, cheinha. "Ah, vai chover nada. Meu pai sabe nada." E fui em direção à porta da frente. Minutos depois, eu já lá fora, o ar estava carregado de eletricidade, a sensação da aventura pulsava dentro de mim. Eu fui correndo, lógico que eu não passei em frente à oficina do meu pai, que eu não sou besta. Eu dei a volta no quarteirão porque mais fácil era passar na frente da oficina. E no que eu dei a volta no quarteirão, para chegar no campinho, a chuva começou a cair, mas fraquinha, essa chuva aqui. Meu pai não sabe. Meu pai não sabe que jogador joga na chuva. Tem um monte de jogador que joga na chuva. E é gostoso jogar na chuva. A chuva começou a cair suavemente. Cada gota parecia um convite ao jogo. Os meus amigos também não faltaram. Um ou dois deu mancada. Encontrei meus amigos já reunidos naquela pequena cobertura de uma árvore frondosa. Eu não me lembro direito a árvore. Parece que era uma mangueira. O clima estava tenso. Todos nós sabíamos sobre os avisos meteorológicos dos pais, mas nós estávamos determinados a aproveitar aquele momento juntos. Já dividimos os times. Eu estava meio que na liderança, eu sou o dono da bola. Não tem um programa que se chama Os Donos da Bola? Eu era o próprio. E começamos o nosso jogo, alegremente, enquanto que as primeiras gotas se transformavam em um torrencial aguaceiro. A chuva foi apertando, a chuva foi apertando, foi apertando. A cada minuto de jogo que passava, o céu escurecia mais e mais. Os trovões se tornaram mais frequentes e próximos. O céu era riscado por clarões de raios. O jogo rapidamente se transformou em algo caótico quando as primeiras rajadas de vento começaram a soprar com muita força. A adrenalina tomou conta de nós enquanto tentávamos ainda continuar. Não vai sair não, não para não. Gostoso na chuva. Gostoso na chuva. Não sai. Ô Zezinho, fica. O Carlinhos ficou, né? É bundão, ele é bundão. Ele é bundão. Fica aqui, Carlinhos. A chuva foi se intensificando drasticamente. Agora não eram apenas os pingos, os chuviscos inofensivos. Eram como baldes d'água derramando despejados sobre nós. O barulho da chuva batendo no chão se misturava ao estrondo dos trovões. Todos nós começamos a nos olhar mais nervosamente. Não estava mais divertido assim. Não dava mais para enxergar a jogada.
você já não dominava a bola porque poças d'água se formavam no campo, que tinha parte grama, parte terra, parte grama, parte terra, poça d'água, a bola parava, os raios começaram a cair ao nosso redor, como se estivesse escolhendo alvos aleatórios no campo encharcado. A cada clarão luminoso, seguido por um estrondo ensurdecedor, nossos corações disparavam ainda mais rápido. O riso, a festa, a algazarra dos meninos tudo isso começou a se transformar em lágrima. Alguns queriam ir embora, imediatamente embora. Até quem não era bundão, eu e o Carlinhos. Outros hesitavam em deixar o campo, porque não tinham para onde ir. Foi então que tudo aconteceu tão rápido. Um raio caiu perto de nós. Mais perto do que conseguimos imaginar. Dá para descrever o que eu vi. Era uma luz brilhante cortando o céu antes que tudo se escurecesse para mim. Porque após aquele raio bater no chão, ou parece que saiu do chão, a impressão que eu tive foi essa. Não foi que o raio caiu no chão. A impressão que eu tive foi que o raio saiu do chão. Eu apaguei. Tudo ficou escuro para mim. O impacto foi devastador. Eu senti uma força imensa me derrubar no chão, como se eu estivesse sendo empurrado por uma mão gigante e invisível. Um calor intenso percorreu meu corpo antes de eu ser envolvido pela escuridão total. O estrondo foi tão alto que todos gritaram ao mesmo tempo. Pude ouvir vozes distantes misturadas ao som da tempestade. Enquanto isso, meus amigos ficaram paralisados por alguns momentos. Não conseguiam entender o que havia acabado de acontecer comigo. Eles estavam desesperados. Alguns correram em direção à estrada próxima para parar um carro. Alguém que passava pediu uma ajuda. Enquanto outros decidiram voltar correndo para casa. E alguém foi na oficina do meu pai. Seu Conrado! Seu Conrado! Ô, seu Conrado! O Ian! O Ian! O que é que tem, o Ian? Na oficina e na minha casa tudo parecia tão tranquilo. Até aquele momento fatídico. Meu pai estava na máquina, cortando a madeira, e não ouvia direito o que os meninos queriam falar. Naquele tempo não se usava um fone para abafar o barulho das máquinas daquela oficina. Madeira sendo cortada e os meninos gritando: ô, seu Conrado! Seu Conrado! O Ian! Meu pai não entendia o que se passava com o Ian. O que é que tem, o Ian? Tá em casa. Como meu pai não entendeu, tá em casa. Não! Tá no campo. Meu pai nunca imaginou que eu fosse desobedecê-lo. Ele achava que eu estivesse dentro de casa naquela tempestade. Meu pai saiu de lá uma fera, primeiro bravo comigo. Os meninos disseram que eu fiquei caído. Só disseram isso. Meu pai saiu correndo e alguns funcionários que trabalhavam com ele na oficina foram atrás. Seu Conrado, disse um dos meninos ofegante enquanto meu pai corria. O Ian, eu acho que o raio pegou ele. Eu acho que o raio pegou ele, um carro parou. Eu acho que foi levar o Ian pro hospital, seu Conrado.
As palavras foram como uma bomba explodindo dentro do peito do meu pai. Seu coração disparou instantaneamente, enquanto sua mente tentava processar aquela informação horrorosa. Meu pai se desesperou. Chegando lá no campo, eu não estava mais. De fato, eu havia sido socorrido. Meu pai rumou para o hospital. Nem ele foi dirigindo, mas um dos funcionários. A adrenalina corria em suas veias, e a cada segundo parecia para ele uma eternidade. Ao chegar no hospital, foi recebido por enfermeiras, médicos, com expressões sérias. Informaram que eu havia sofrido uma grande descarga elétrica. Como é que ele está? É grave. É grave? É grave, sim, senhor. É seu Conrado, né? É grave. Mas ele corre o risco de... Ele corre o risco de morrer? Ele teve uma parada cardíaca. O quê? O coração dele parou? Não, mas voltou a bater. Fizemos a ressuscitação. Estamos lutando. Estamos lutando, senhor. Por favor, se acalme. Por favor, façam de tudo. Ele é meu filho. Vamos lutar. Mas a situação é grave. E se ele sobreviver, poderá ficar com sequelas. Sequelas? Sequelas. Essa palavra entrou como lâmina afiada no coração do meu pai. Depois de 2 dias de dor e sofrimento, eu na UTI daquele hospital, finalmente meu pai teve autorização para me ver. Ele entrou no meu quarto, seu coração pesado com a incerteza do que encontraria. Eu ainda estava desacordado 2 dias depois, ligado a uma série de aparelhos que bipavam incessantemente, tentando manter a minha vida. Meu pai segurou a minha mão com firmeza, sentindo o calor da minha mão e desejando que eu acordasse. Com lágrimas nos olhos, meu pai sussurrou: "Ô, Ian, meu filho, Ian, eu fui em casa, eu parei do serviço só para te avisar, filho, para você não ir. Você estava dentro de casa? Por que você me desobedeceu, Ian? Por que você me desobedeceu, meu filho? Eu estava sendo avisado. Eu fui em casa só para te avisar." Nessa hora, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Eu comecei a ter uma convulsão. O corpo se contorcia involuntariamente. Foi meu pai dizer isso. E o meu corpo começou a reagir. Meu pai, quando viu que eu estava tendo uma convulsão, ele gritou: "Socorro, enfermeira! Socorro, meu filho! Olha como ele está!" Uma equipe de enfermeiros entrou rapidamente no quarto e pediu que meu pai saísse para que pudessem trabalhar. O desespero em seu olhar marcou profundamente aquele momento. 3 dias depois daquela cena angustiante, meu pai recebeu uma ligação que mudaria o rumo das nossas vidas novamente. Eu havia recobrado a consciência. Graças a Deus. Graças a Deus. E como é que ele está, doutor? Vem aqui. Por favor, seu Conrado, quero conversar com o senhor. Observe que até agora não citei a minha mãe, mas a citarei. A dona Silvana foi junto. Ao chegarem no hospital, meu pai Conrado e minha mãe Silvana. Meu pai muito nervoso, ansioso.
Cada passo parecia um peso em sua alma. O médico foi direto ao ponto. Ô, seu Conrado, dona Silvana, graças a Deus, Ian, o filho de vocês, não corre mais o risco de morrer. Oh, graças a Deus, doutor. Que coisa maravilhosa o senhor está me falando. Mas o que, doutor? Bem, aí as palavras seguintes foram como uma serra elétrica que o papai usava lá na sua oficina de marcenaria. Papai descreve que parecia que aquela serra elétrica havia acabado de ser ligada e o corpo dele passou por ela. Papai diz que foi serrado ao meio e reconhece que o mesmo aconteceu com a minha mãe. Meu pai ouviu que o médico disse que eu ficaria com sequelas. De novo a palavra. Meu pai ouviu isso em silêncio absoluto. Sua expressão passou de esperança para desespero. O médico disse que eu havia ficado cego do olho esquerdo. Que os danos cerebrais haviam resultado numa epilepsia e minha vista esquerda estava perdida. Lágrimas escorriam pelo rosto do meu pai enquanto ele tentava processar tudo aquilo. Ele fez uma pergunta simples e cheia de emoção. Eu posso vê-lo, doutor? Posso vê-lo? O médico assentiu com um gesto afirmativo e o conduziu até meu quarto. Quando eu vi o meu pai entrando no quarto pela primeira vez após o acidente, eu senti um misto de alegria e de dor. Ele estava com a minha mãe. Eu estava ainda cercado por máquinas e fios, mas o amor deles era palpável. Com lágrimas nos olhos, eu falei: Pai, me perdoa por ter desobedecido o Senhor. Ele se aproximou da minha cama e respondeu com a voz embargada: Tudo bem, filho, tudo bem. O que importa é que você está vivo, filho. O que importa é que você está vivo, né, Silvana? Eu e tua mãe estamos felizes por você. Foi naquele momento, faltando 10 dias para eu completar 11 anos de idade. No dia que eu recobrei a consciência que eu recebi meu pai e minha mãe, 10 dias para o meu aniversário, que cai no dia 13 de setembro. Percebi a profundidade do amor dele por mim, mesmo diante da dor e das consequências da minha escolha imprudente. Por que eu fui, né? Meu pai parou o que ele estava fazendo para me avisar em casa. Consequências. Anos se passaram desde aquela triste etapa da minha vida. Cada dia era um lembrete das escolhas que fiz e das lições aprendidas. Eu me casei com a Valquíria, a mulher dos meus sonhos, que sempre foi um pilar de força ao meu lado. Juntos, construímos uma linda família. Somos pais de 3 filhos adoráveis. Abner, de 8 anos, Bento, de 6, Leonel, de 3. 3 meninos. A paternidade trouxe novos desafios e alegrias. Cada risada dos meus filhos me lembrava da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento juntos. No entanto, também trouxe a responsabilidade de compartilhar a minha história com eles. Sempre conto para os meus meninos sobre a importância de obedecer aos pais. Um pai tem que ser escutado, filho. Uma mãe tem que ser ouvida, viu, filho? A gente tem que obedecer. Um pai e uma mãe
só falam com o filho com muito amor no coração. É por amor. Às vezes é chato o que um pai fala. É chato às vezes o que uma mãe diz. Mas creia, ninguém mais no mundo te ama mais do que um pai e uma mãe. Certa vez, enquanto nós estávamos reunidos na sala, brincando juntos, Abner perguntou sobre a minha cicatriz na cabeça. Um lembrete visível dos danos causados pela descarga elétrica. Foi então que aproveitei a oportunidade para explicar como aquele momento mudou não só a minha vida, mas também a nossa vida, a vida de uma família inteira. Falei sobre como a desobediência pode levar a consequências gravíssimas. Não apenas consequências físicas, mas também emocionais. Vocês sabem, eu disse para eles, para o Abner e os outros dois também, enquanto eles olhavam curiosos para mim. A vida é cheia de escolhas. Algumas são fáceis, outras podem parecer inofensivas no momento. Mas sempre pensem nas consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. A expressão deles mostrava compreensão. Eles eram meninos demais para entender completamente o peso das minhas palavras. Mas eu tive a esperança de que as sementes estavam sendo plantadas. À medida em que eles cresciam, sempre procurei ser um exemplo positivo para eles, como fora meu pai, minha mãe. Algumas noites eu me sentava à mesa durante o jantar e contava histórias sobre a minha infância. As travessuras que eu fiz quando eu era garoto. As vezes que eu desafiei o meu pai apenas para aprender da maneira mais difícil sobre a importância da obediência e do respeito. A convivência com a minha amada Valquíria também foi profundamente nesse processo. Ela sempre foi uma mãe amorosa e cuidadosa. Juntos, estabelecemos regras claras na nossa casa sobre respeito mútuo entre pais e filhos. Criamos um ambiente onde os nossos filhos se sentem seguros para expressarem ali suas opiniões, mas também entendem a importância das orientações dos pais. Uma vez, organizamos uma viagem em família para uma casa no campo. Na verdade, era campo e montanha. Monte Verde. Um lugar lindo, e fica a recomendação, se você não conhece, vá visitar. Minas Gerais, Monte Verde. Uma experiência incrível. Enquanto nós estávamos ao redor de uma fogueira, porque lá estava fazendo frio, contando histórias sobre aventuras passadas, incluindo as minhas, eu percebi como nossos filhos estavam absorvendo aquelas lições sem perceberem. Eles estavam atentos às histórias sobre pequenas decisões que podem mudar uma vida inteira. Com o passar dos anos, eu aprendi a lidar com as sequelas da descarga elétrica. Eu adaptei a minha rotina à nova realidade imposta pela epilepsia. Tomar remédios tornou-se parte do meu dia a dia. Um lembrete constante do impacto daquele dia fatídico em minha vida. E eu cuido da minha vista direita com tanto amor, porque eu só tenho ela. Aprendi também técnicas para lidar com crises quando elas surgiam, algo que nunca pensei ser necessário treinar, e eu treinei. E como consequência, acabo me saindo bem. A convivência diária com as minhas limitações me ensinou muito sobre a vida, a gratidão pela vida. Coisas simples, como ver o sorriso dos meus filhos, ouvir suas risadas, são tesouros inestimáveis para mim agora. Hoje, sou grato por cada dia vivido. Cada amanhecer para mim é uma nova chance. A importância de se contar histórias. Paulinho, te parabenizo por isso, porque você é um contador de histórias reais. E essa história minha, eu gostaria que servisse de exemplo para tanta gente. Criança, adolescente, adulto e velhos. Cuidado com as consequências.
peça, Paulinho, por favor, que as pessoas compartilhem essa minha história, que espalhem para que ela possa chegar a muitos corações. Ian, seu amigo, de Souza Aguiar. Agradeço por tudo. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. And mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you cover me. Thank you, Jesus. You speak to me and call me clean. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Gostou da história? Estou esperando o teu comentário a partir de agora. Heaven is not far from here at all.